Bom, vamos continuar ainda falando do judiciário, só que agora em uma das instâncias abaixo, né, o TRF4, que julgou hoje os embargos infringentes do ex-ministro José Dirceu. Quem conta mais sobre o caso e diz pra gente o resultado dessa sessão é o repórter Vitor Brown. Fala, Vitor. Oi, Patrick, Vera, Andreasa, Madu, bom programa para vocês. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região rejeitou os embargos infringentes e manteve em 30 anos e 9 meses de prisão a pena de José Dirceu. A decisão foi tomada por unanimidade pelos desembargadores. Nesse recurso, a defesa pedia o recálculo da pena e uma redução no valor da multa que o ex-ministro terá que pagar. O ex-ministro José Dirceu havia sido condenado a 20 anos e 10 meses de detenção pelo juiz Sérgio Moro, mas na segunda instância o TRF4 endureceu a sentença e elevou esse tempo para 30 anos e 9 meses. De acordo com a decisão, a execução provisória da pena só vai começar depois que estiverem esgotados os recursos no TRF4. Isso significa que Dirceu ainda não pode voltar para a prisão. Os advogados têm agora 12 dias para apresentar o novo recurso. Lembrando que Dirceu já havia sido preso preventivamente em agosto de 2015, mas deixou a cadeia em maio do ano passado, depois que conseguiu um habeas corpus no STF, no Supremo Tribunal Federal. A pena do ex-ministro, confirmada nesta quinta, de 30 anos e 9 meses de prisão, é a segunda mais alta da Lava Jato até aqui. Perde apenas para aquela que foi imposta a Renato Duque. O ex-diretor da Petrobras foi sentenciado a 43 anos e 9 meses de prisão. Vera, 30 anos aí pro Zé Dirceu, deve voltar pra cadeia, né? É confuso, né, esse caso, Patrick, porque ele já tinha sido condenado quando o Supremo mandou soltá-lo. E mandou soltá-lo com a recomendação, inclusive, de penas alternativas à prisão, não é nem domiciliar no caso dele. Pediram que o Moro expedisse uma cautelar com medidas alternativas à prisão. Naquela ocasião, ele ainda não tinha sido condenado em segunda instância, então foi para casa e aí foi a churrascos, a gente viu aí uma rotina social bem animada, comenta política, etc, etc. O entendimento do Supremo naquela ocasião foi que não havia risco de cometimento de novos crimes por ele e que uma prisão só poderia ser efetivada caso ele fosse condenado em segunda instância. Na ocasião foi isso que a segunda turma decidiu. Pois bem, ele foi. Não só foi, como os embargos foram negados agora. Então, é de esperar que ele tenha, sim, uma ordem de prisão expedida pelo juiz Sérgio Moro. E aí eu não sei como fica essa decisão do Supremo, se ela é revogada automaticamente, se o Supremo tem de se manifestar, se ele, Zé Dirceu, vai voltar ao Supremo para decidir. Essa foi uma das primeiras ocasiões em que essa nova maioria da segunda turma se mostrou que veio, né? Foi uma situação em que Lewandowski, Toffoli e Gilmar Mendes votaram para soltar o Zé Dirceu. Na época, ainda não estava muito claro que o Gilmar estava querendo mudar de opinião, aquela que ele tinha exarado sobre o voto em segunda instância. E ainda ficou meio nebuloso, porque afinal, no caso do Zé Dirceu, não era ainda uma condenação em segunda instância. Mas agora, o caso do Zé Dirceu caindo lá novamente, vamos ver como o Supremo vai proceder. Com o precedente do Lula, com essa decisão do TRF4, é difícil eles contrariarem de novo a jurisprudência do plenário, mas pode acontecer, tem acontecido na segunda turma. Ela tem votado de maneira diferente. Vamos ver então a velocidade com que o juiz Sérgio Moro vai expedir o mandado de prisão e se a defesa do Zé Dirceu vai bater lá nas portas do Supremo de novo, e eu acredito que sim. Ô Madu, você acha que o juiz Sérgio Moro vai ser rápido nesse caso aí? O que você projeta? O que você está achando? Ele pode ser rápido, mas você veja só, se nem a Vera Magalhães, né, se a Vera Magalhães fica confusa, né, se a Denise Campos de Toledo fica confusa, imagine o Marcelo Madureira, que é um simples engenheiro que não, entendeu? É isso, a gente não sabe. A Vera foi muito clara, assim, ele decretando a prisão, o que vai acontecer se cai o que foi julgado anteriormente no Supremo. A gente fica... Essas são as chicanas da justiça brasileira, Patrick. Essas são as jogadas, os entremeios, né? As conversas de vão de escada. É isso que caracteriza a justiça brasileira, né? Uma coisa que eu estava lembrando, para você chegar a esse ponto, se você só um preso, uma pessoa comum, uma pessoa normal, ela não consegue. Por quê? Porque você tem que, como disse o Maluf, ter bons advogados. E bons advogados custam caríssimo.
né? Os nossos advogados custam caríssimo. Por que os advogados não querem a delação premiada? Porque com a delação premiada eles perdem a chance de usufruir de todas essas chicanas aí. Eu li outro dia, até perguntaria a Vera se confere, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, você, quando vai pagar a fiança e os honorários dos seus advogados, você tem que provar à justiça a origem desse dinheiro. Tem que provar a origem desse dinheiro. Porque de onde vem o dinheiro do Lula, do Zé Dirceu e de toda essa gente aí para pagar advogados caríssimos, para entrar com essas chicanas todas aí? Né? Do Paulo Maluf também. Só para uma coisa que eu esqueci de falar do Paulo Maluf, que ontem eu quero só repetir. Né? O mal que o Paulo Maluf fez, o Paulo Maluf, a ideia humanitária não passa nem perto da cabeça do seu Paulo Maluf. Nunca passou. Né? E pior ainda, ele que se diz um homem público. Então, sinceramente, meus amigos, ele que se dane. Né? Ele que passe os últimos dias dele trancado na cadeia, e mesmo porque o sistema penitenciário brasileiro tem condições de dar um atendimento médico que ele precisa e que ele merece, entendeu? Porque ele não tem que ir agora para o Sírio ou para o Einstein, não. Ele tem que ficar, como a maior parte dos apenados brasileiros doentes, sendo assistido pelos hospitais penitenciários. Porque se solta o Maluf, tem que soltar todos os presos doentes que estão no Brasil, e que são muitos, e que não têm dinheiro para pagar a bolsa de advogados. Agora, Vera, não tem essa história dos Estados Unidos, que você tem que provar a origem do dinheiro para pagar fiança e honorário de advogado? Madu, nunca fiz matéria em detalhes sobre o sistema penal americano, mesmo porque a legislação americana varia de estado para estado e também em relação ao cumprimento de pena. Então eu teria que pesquisar, mas é provável que em alguns estados haja essa necessidade, sim. Eu não tenho essa informação. Agora, Denise, mas a gente tem uma certeza que o sistema carcerário lá é melhor do que aqui do Brasil, né? Então quem está doente, velhinho... E você é mais boazinha nesse caso? Eu sou mais boazinha que Madureira. Eu acho que se ele precisa de hospital, tudo bem, fazer o que, né, Madureira? Esperaram demais. Eu acho que é o problema da justiça brasileira. O que a gente estava falando antes é o quanto que se pode protelar uma definição conclusiva. Esse que é o problema também que a gente está discutindo até em relação ao Zé Dirceu, é que não tem conclusão. Você tem sempre alguma argumentação que pode adiar mais tempo a prisão. Em princípio, eu acho que a situação do Zé Dirceu, pelo menos nessa parte final, seria muito parecida com a do ex-presidente Lula. É o embargo do embargo, que seria apenas protelatório, então ele já poderia ir para a prisão novamente. Agora, o problema é que ele foi favorecido anteriormente pelo próprio Supremo, que permitiu que ele ficasse fora da prisão. Então, isso cria uma dúvida. É a dificuldade de você ter segurança jurídica no Brasil. Eu acho que esse é um problema seríssimo, que cada caso é um caso, cada etapa é uma etapa diferente, você não tem uma situação conclusiva. E o Supremo ajuda muito, né? Exatamente. Eu acho que ele que está puxando essa insegurança toda, porque você vê que no TRF4 eles estão sendo muito mais objetivos e mantendo uma linha de atuação. Uma coerência, né? Você sabe o que esperar deles. Independentemente de quem é o réu, independentemente de qual é a turma. E não tem discurso, não tem aquela coisa de querer aparecer, de assumir posições. Não, é isso, é dentro da lei aquilo, né? Eu também não tenho esse sentimento que o Madureira tem, que... Eu sou magoado. Não, que a execução penal tem que ter quê de vingança e de... Eu acho que tem isso presente em boa parte da sociedade brasileira, e eu acho que isso também é uma responsabilidade do judiciário em grande medida, pelo fato da justiça não ser eficaz, como diz a Raquel Dodge, uma justiça que tarda, uma justiça que falha, leva a um sentimento de justiçamento na população. Só que eu acho que quando prevalece o sentimento de justiçamento, perde a democracia. Vera. Oi. E dá só uma parte. Claro. O que eu quero dizer, não é o sentimento de vingança, né? É que o que eu quero dizer é que isso foi feito tudo de propósito, justamente através de medidas cautelares e postergações e barará, para chegar a esse ponto que chegamos, entendeu? Não foi, isso foi engendrado, foi arquitetado, pensado pelo próprio Paulo Maluf e seus advogados, isso que eu quero dizer. Mas eles se valeram, Madureira, de brechas que existem efetivamente, brechas não, de coisas que estão consignadas nos códigos, que existem nas leis. Foram feitos por eles mesmos, né, Vera? Não, foram feitos pelo Legislativo. Tem que se mudar no Legislativo.
Às vezes a democracia é um regime que tem muitos meandros, ela não é tão direta como meandros a gente gostaria. E malandros. Malandros tem demais, mas eu acho que é aquele sistema que, apesar de todos os defeitos que ele tem, ainda não inventaram um melhor.